Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 241. Olhando para a expressão confiante de Uchiha Mirai, Onoki não pôde deixar de se lembrar do momento em que enfrentou Uchiha Madara. Naquela época, Madara olhou para ele com o mesmo tipo de olhar, um olhar de domínio absoluto, como se ninguém no mundo merecesse sua atenção. Mas, Onoki cerrou os punhos com força. Ele não era mais o garoto que começava a suar frio só de olhar. Liberação de terra, técnica do punho de pedra. Seu braço direito endureceu como rocha sólida enquanto ele disparava em direção a Mirai com uma velocidade incrível. Vendo isso, Mirai sorriu com desdém. Ele lançou o punho para frente, colidindo de frente com o soco reforçado pela pedra de Onoki. No instante seguinte, o corpo de Onoki disparou pelo ar como uma bala de canhão, caindo com força no chão. Estrondo. Uma explosão abafada ecoou enquanto poeira e detritos eram lançados para longe. Momentos depois, quando a poeira baixou, Onoki limpou o sangue do canto da boca e se levantou com dificuldade com uma expressão sombria. Se ele não tivesse usado a técnica de pedra leve para reduzir o peso do seu corpo no impacto, aquele único soco poderia tê-lo tirado da luta. Esse cara, Uchiha Mirai, estava além do senso comum, sua força era simplesmente aterrorizante. Onoki, é só isso que você tem? A suposta confiança que fez você me desafiar? Vendo o brilho zombeteiro nos olhos de Mirai, Onoki lentamente acendeu ao ar mais uma vez. Mirai, a vontade do Tsuchikage é tão inflexível quanto uma pedra. Essa vontade abalará os próprios alicerces do mundo. Eu ainda não perdi. Uff. Mirai bufou. Força não é vontade. Pelo contrário, é a flecha que perfura a convicção. Ele estreitou os olhos. Você viveu tanto tempo, mas ainda não entendeu isso? Não, é você que não entende. Onoki retrucou antes de rapidamente formar selos de mão. Liberação da terra. Técnica de rocha ultraleve. Tendo avaliado o poder de Mirai desde a troca inicial, Onoki não se conteve mais. Contra um oponente desse nível, não conseguir liberar toda a sua força desde o início pode significar nunca mais ter outra chance de atacar. Com a técnica aplicada em seu corpo, Onoki se transformou em um raio de luz, acelerando em direção ao Uchiha Mirai a uma velocidade surpreendente. Então, liberação da terra, técnica de pedra com peso ultra adicionado. Ao atingir seu alvo, ele imediatamente trocou de técnica, deixando seu corpo tão pesado quanto uma montanha. Seu braço direito, agora um enorme punho de pedra, irradiava pura determinação. Esse foi o movimento que lhe permitiu derrotar Roshi, mesmo em sua forma 4 caudas. Com tanto ímpeto e massa, até mesmo uma besta com cauda teria dificuldade para suportar o impacto, quanto mais um humano. Uchiha Mirai, você não tem chance de bloquear esse ataque. Onoki o provocou intencionalmente. Embora tivesse confiança no poder do seu ataque, faltava-lhe confiança em acertar o golpe. Afinal, a velocidade de Mirai era suficiente para sobrepujar até mesmo o 4º Raikage. Se o ataque não acertasse, não teria importância. Assim, Onoki recorreu à provocação. Quanto mais forte um Uchiha, mais orgulhoso ele tende a ser. Mirai dificilmente seria uma exceção. Se ele tentasse receber o golpe de frente, Onoki teria sua oportunidade. Quando Onoki se aproximou na velocidade da luz, Mirai de repente caiu na gargalhada. Hahaha. Onoki, você não precisa ter tanto medo. Seus olhos brilharam com diversão. Um elefante não desvia do ataque de uma formiga. Sua força é insignificante para mim. Ele deu um soco. Estrondo. Seus punhos se chocaram com um impacto ensurdecedor. Onoki sentiu como se tivesse batido em uma montanha em alta velocidade. Mais uma vez, ele foi arremessado em direção ao chão numa velocidade ainda maior do que antes. Liberação da terra. Pântano do submundo. Dezenas de vozes gritaram em uníssono enquanto o terreno sólido e rochoso de repente se transformava em lama macia e afundante. Onoki colidiu com ele com um baque terrível. Cof, cof. Essa foi por pouco. Quase morri ali. Meio ajoelhado na lama segurando o peito, o rosto de Onoki estava pálido de medo persistente. Se não fosse pela mudança de terreno no último momento, ele poderia ter sido reduzido a pó. Mesmo assim, ele já estava gravemente ferido. Avô, você está bem? Uma voz preocupada gritou. Kurotsuchi correu para o lado de Onoki, seu rosto cheio de preocupação. Onoki balançou a cabeça. Eu ainda posso lutar. O que vocês estão fazendo aqui? Olhando para Kurotsuchi liderando milhares de shinobi de Wagakure para o campo de batalha, Onoki franziu a testa profundamente. Kurotsuchi respondeu firmemente: avô, você é o Tsuchikage. Como podemos deixar você lutar sozinho? Os shinobi de Wagakure ao redor concordaram. Isso mesmo, Tsuchikage-sama. Nós lutaremos ao seu lado. Quando derrotamos o 3º Raikage, lutamos juntos. Essa vitória não foi só sua, ela pertenceu a todos nós. Não podemos deixar você carregar sozinho o fardo de toda a vila. Hahaha. É só um Uchiha Mirai. O que há para ter medo? Somos uma rocha inquebrável. Você nos guiou por tanta coisa e desta vez não será diferente. Ao ver a determinação inabalável nos olhos de seus companheiros, uma onda de emoção surgiu no coração de Onoki. Lutando lado a lado, ombro a ombro. Este era o vínculo deles. Finalmente, ele assentiu. Então, prepare-se para a batalha. Sim. Quando Mirai pousou no chão, ele não pôde deixar de se sentir um pouco sentimental. Isso era o que realmente significava ser um Kage. Quando atacado, um Kage deveria ser apoiado por sua aldeia.
Ao contrário da linha do tempo original, onde Orochimaru atacou Hiruzen Sarutobi durante os exames Chunin e ninguém veio em seu auxílio. Esse era o verdadeiro absurdo. Era a prova de que mesmo sem sua interferência, Hiruzen já havia perdido a confiança do povo há muito tempo. Para ele, morrer como herói de Konoha foi apenas o último ato de misericórdia de Orochimaru. Ataque! Com o comando de Onoki, Kurotsuchi deu a ordem. Milhares de shinobi de Wagakure atacaram Uchiha Mirai em uníssono. Seus passos trovejavam como tempestades, sacudindo a própria terra. A escala do avanço deles era avassaladora, como uma maré imparável, estendendo-se infinitamente em direção ao horizonte. Só testemunhar essa acusação seria o suficiente para quebrar o ânimo da maioria das pessoas. Mas Mirai, ele não demonstrou medo. Se alguma coisa, seus olhos brilhavam de excitação. Ele deu um passo à frente. Gradualmente seu passo acelerou. Embora ele estivesse sozinho diante de milhares, sua presença parecia ainda mais opressiva. Então, Uchiha Mirai e todo o exército de Wagakure entraram em confronto direto. Capítulo 242. No momento em que colidiram, dezenas de shinobi de Wagakure foram lançados no ar. Uchiha Mirai avançou como uma força imparável, arrasando qualquer ninja que ousasse ficar em seu caminho. Aqueles que o bloqueavam eram impiedosamente jogados para o lado, seus corpos arremessados para longe como se não tivessem peso. Quando ele se aprofundou nas fileiras das forças de Wagakure, ataques caíram sobre ele de todas as direções. O Sharingan de Mirai girou rapidamente, seu corpo se deslocando e tecendo com precisão sobre-humana. Ele desviou de inúmeros golpes, e cada contra-ataque que ele fez custou a vida de um ninja Iva. Caramba! O ninja de Wagakure investiu contra Mirai, brandindo uma espada longa e golpeando-a com toda a sua força. Mirai levantou o pulso para bloquear e com um estalo rápido, a lâmina finamente forjada quebrou com o impacto. Um assobio repentino no ar o alertou para outro ataque por trás. Com uma leve inclinação de cabeça, ele pegou a shuriken que se aproximava no ar. Arrancando sem esforço a etiqueta explosiva presa a ela, ele a colocou no peito do ninja à sua frente e desferiu um chute poderoso. Estrondo. O ninja Iva foi lançado em direção à multidão, e o explosivo detonou com um rugido ensurdecedor. Os movimentos de Mirai eram fluidos, precisos, quase elegantes em sua letalidade. Droga! Como diabos ele está desviando de todos os nossos ataques? Ele está lendo nossos movimentos. Ele continua explorando as brechas em nosso ataque. Todos, apertem a formação. Se nossos ataques forem densos o suficiente, ele não terá espaço para desviar. Um líder de esquadrão tentou reunir sua equipe, formulando uma nova estratégia de ataque. Mas antes que ele pudesse terminar, Mirai já havia aparecido diante dele. Agarrando a garganta do homem com uma mão, Mirai zombou. Ah, isso era para ser um plano de batalha? Rachadura. Com um movimento casual de pulso, ele quebrou o pescoço do ninja e jogou o corpo sem vida no chão. Vamos lá, Mirai provocou seus olhos brilhando de excitação. Lute mais. Esse é o único valor que lhe resta. Desgraçado. Liberação da terra, lanças do fluxo da terra. Pontas afiadas de pedra dispararam do chão, mirando diretamente em Mirai. Ao mesmo tempo, quase 100 shinobi de Wagakure formaram selos e bateram as mãos no chão. Liberação da terra, imprensa lítica. 2 enormes hemisférios rochosos colidiram, prendendo Mirai no meio, sem espaço para escapar. Nós vencemos? Eu não sei, mas com um ataque desses, ele deveria estar morto, certo? Inacreditável. Eu não fazia ideia de que o mundo shinobi tinha alguém tão poderoso. Felizmente ele está sozinho. Se houvesse mais como ele, estaríamos em sérios apuros. As forças de Wagakure encararam a enorme esfera de pedra. Suas expressões ainda carregavam traços de medo e descrença. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, eles nunca lutaram contra Uchiha Mirai diretamente. Agora, tendo testemunhado seu poder em primeira mão, eles estavam completamente abalados. Ainda assim, pelo menos acabou, certo? Assim que os shinobi de Iva começaram a relaxar, um estalo profundo ecoou da enorme prisão de terra. Fazer um discurso de vitória já? Não é um pouco otimista? A voz de Mirai soou e no instante seguinte, fissuras se espalharam como teias de aranha pela superfície rochosa. Estrondo. Com uma explosão explosiva toda a estrutura ruiu. Detritos foram atirados para fora, ceifando a vida de muitos shinobi de Iva pegos no raio da explosão. Em meio ao caos, Mirai limpou suas roupas completamente ileso. Vocês foram os primeiros a usar ninjutsu. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Uma colossal parede de fogo com quase 100 metros de largura avançou, engolfando o shinobi de Iva em seu rastro. Gritos de agonia encheram o ar enquanto o inferno ardente devorava aqueles pegos em seu caminho. Alguns tentaram fugir desesperadamente, mas um por um, eles desabaram em cascas fumegantes. Estilo terra. Bolinho de mausoléu da terra. Invocação. Rashomon de 5 camadas. 5 portões imponentes se manifestaram em um instante, bloqueando o ataque terrestre que se aproximava. Sem parar, Mirai firmou os pés no chão e lançou uma série de técnicas poderosas. Liberação de fogo. Meteoros flamejantes. Estilo gelo. Travessia congelada. Liberação magnética. Enterro imperial em pó de ouro. Shikotsu-myaku. Dança das samambaias. Uma técnica devastadora após a outra chovia no campo de batalha, cada uma mais avassaladora que a anterior. Os shinobi de Iva ficaram paralisados em total descrença. Quanto chakra Mirai tem? Nem mesmo um Jinchuriki poderia liberar tantas técnicas proibidas em tão pouco tempo. Droga! O que diabos é ele?
Ele nem está usando selos de mão. Ele não está nos dando uma única abertura. Ele está nos massacrando às dúzias, e nossos ataques não fazem nada contra ele. Estamos aqui apenas para sermos massacrados? Nenhum deles jamais imaginou que uma única pessoa pudesse exercer um poder tão avassalador. Mirai estava parado, mas ele havia suprimido completamente quase 3.000 shinobi apenas com sua implacável enxurrada de jutsus. Que tipo de monstro era esse homem? Quando o desespero estava prestes a consumir as forças Iva, uma luz branca ofuscante cruzou o campo de batalha. Tudo em seu caminho desapareceu silenciosamente. Pela primeira vez, Mirai se moveu para desviar. Uma voz rouca, porém resoluta, ecoou pelo campo de batalha. Como Tsuchikage, eu me recuso a me render. Todos vocês, lutem comigo. A pedra nunca vacila, esse é o jeito de Ivagakure. Ao ouvir a declaração de Noki, o moral quase abalado do shinobi de Iva reacendeu-se. É a liberação de pó. O Tsuchikage está aqui. A liberação de poeira é superior até mesmo ao Kekkei Genkai. Ela pode derrotá-lo. Todos ataquem. Temos que criar uma abertura para o Tsuchikage-sama. Os shinobi de Iva atacaram Mirai com determinação renovada, seus ataques visando restringir seus movimentos enquanto Noki preparava sua liberação de poeira. No entanto, a velocidade de Mirai estava além da compreensão. Nem mesmo a liberação de pó, uma técnica de liberação instantânea, conseguiu acompanhar. Isso não está funcionando. O chakra do Tsuchikage-sama vai acabar primeiro. Precisamos de um novo plano. Para Ivagakure, seremos a isca. Dezenas de shinobi de Iva avançaram contra Mirai, travando um combate corpo a corpo com ele. Ao mesmo tempo, Ketsushi liderou um esquadrão batendo as mãos no chão. Estilo terra. Núcleo da terra em movimento. O chão abaixo de Mirai subiu bruscamente, mandando-o para cima, bem no caminho da liberação de poeira de Noki. Mirai apenas inclinou a cabeça, desviando sem esforço. Rangendo os dentes, Noki balançou as mãos, varrendo a liberação de poeira como um porrete gigante. Em um instante, os shinobi de Iva que cercavam Mirai foram apagados, seus corpos se desintegrando no nada. Mirai saltou no ar, evitando a técnica mortal. Ao mesmo tempo, uma nuvem de fumaça surgiu à distância. O clone de Noki havia desaparecido. Sua voz veio de cima. Uchiha Mirai, acabou. Liberação de pó. Desprendimento do mundo primitivo. Um campo de energia cúbico envolveu Mirai. O shinobi de Iva suspirou de alívio. Mas então, técnica de bloqueio de vedação de absorção. A liberação de poeira desapareceu. Os olhos de Mirai brilharam com um violeta assustador, Rinnegan. De pé, com os braços cruzados, ele olhou para eles. Noki, se essa batalha terminará ou não, isso é decisão minha. Capítulo 243. Olhando de cima, a presença de Mirai pairava sobre o campo de batalha. Onoki e os ninjas de Iva restantes tinham expressões de desespero total. Liberação de poeira. Tinha sido absorvido. É esse o poder do Rinnegan? Uma habilidade tão aterrorizante. Droga, estávamos tão perto. Por que esse cara ainda tem esses truques na manga? Quantas habilidades esse monstro tem? Liberação de gelo, liberação magnética, liberação de madeira, Shikotsumiaku. Elas são infinitas. Estrondo. Onoki caiu de joelhos, apoiando-se com as duas mãos enquanto ofegava para respirar. Seu olhar varreu o campo de batalha, coberto com os cadáveres de seus companheiros caídos. Os poucos sobreviventes ainda de pé estavam paralisados de medo, seus rostos cheios de terror e desespero. A amargura distorceu sua expressão. Ele nunca imaginou que o Rinnegan pudesse possuir uma habilidade capaz de absorver até mesmo liberação de poeira. Poderia ser que todos os seus sacrifícios, todas as vidas dadas apenas para atrair esse homem, foram em vão. Droga! Onoki murmurou roucamente. Se ao menos tivéssemos reunido mais informações. Se Uchiha Mirai ainda tivesse apenas o Manjeki Sharingan. Mirai soltou uma risada baixa ao observar a frustração de Onoki. Onoki, parece que você ainda não está convencido. Bom, eu também ainda não me cansei, então vou te dar uma chance. Se você conseguir romper minha defesa, partirei imediatamente e nunca mais colocarei os pés na terra ou em Ivagakure. Venha, use toda a sua força e me ataque. Eu não vou me esquivar, e não vou usar os poderes do meu Rinnegan. Eu defenderei com Susanoo o poder dos deuses, único do clã Uchiha. Vamos ver se sua orgulhosa liberação de pó pode destruí-lo. Os olhos de Onoki se arregalaram em choque. Ele não esperava tal oferta de Uchiha Mirai. A batalha já estava vencida. Por que ele estava fazendo isso? Qual era o objetivo dele? Como se percebesse as dúvidas de Onoki, Mirai soltou uma risada leve. Não pense demais. A única razão pela qual estou lhe dando essa chance é porque eu sou um Uchiha. A expressão de Onoki ficou complicada quando ele olhou para o homem à sua frente. Arrogante, poderoso, surpreendentemente carismático. Todos os traços definidores do Uchiha estavam incorporados nele. Este homem era ainda mais selvagem e poderoso que Uchiha Madara. Ele não tinha dúvidas de que sua liberação de poeira não seria capaz de fazer nada a Mirai. E foi exatamente por isso que Mirai não hesitou em fazer tal declaração. Mas, agora não havia mais volta. Mesmo que as chances fossem pequenas, ele tinha que tentar. Por sua aldeia, por si mesmo, pela sombra de seu passado que o assombrava desde a infância. Onoki queria há muito tempo testar se sua liberação de poeira com poder total seria capaz de superar o poder do Susanoo. Com uma nova determinação, Onoki levantou-se lentamente. Ele levantou os braços, alinhando-os diante do peito enquanto reunia o chakra restante. No instante seguinte, um raio de energia pura foi disparado, direcionado diretamente para Uchiha Mirai.
Mirai não se moveu. Uma armadura esquelética se formou sobre seu peito. Aquela fina camada de ossos por si só foi suficiente para bloquear a liberação de poeira de Onoki. Mirai suspirou em decepção. É só isso que seu golpe final e desesperado significa? Tinha sido um capricho, um momento de intriga da parte dele. Mas se a força de Onoki fosse só isso, então não havia diversão para se ter. Onoki cerrou os dentes com força. A batalha prolongada o levou ao seu limite absoluto. Seu corpo estava desgastado, seu chakra quase esgotado. Este ataque final de liberação de poeira já o havia levado além da exaustão. E ainda assim, ele não conseguiu nem mesmo decifrar a forma mais básica do Susanoo. Devo desistir. A frustração o corroía. Ele odiava que seu último ataque tivesse sido tão fraco. Se ao menos ele tivesse mais chakra. Nesse momento, duas mãos grandes pressionaram suas costas. Kitsushi. Akatsushi. Kitsushi sorriu. Deixe-nos emprestar nossa força. Ainda não é hora de desistir. O coração de Onoki se encheu de calor quando ele sentiu uma onda de chakra fluindo em sua direção. Seus olhos ardiam com uma determinação recém-descoberta enquanto o feixe de liberação de poeira se expandia várias vezes. Quebrar. Com um rugido, Onoki liberou sua mais forte técnica de liberação de poeira até então. Ouviu-se um leve estalo. O Susanoo esquelético que cercava o corpo de Mirai começou a se estilhaçar, e as fraturas se espalharam rapidamente. Mirai sorriu. Agora sim, é mais como isso. Mas e isso? Seu Rinnegan disparou e em um instante sua produção de chakra aumentou. As fraturas desapareceram à medida que a estrutura esquelética se regenerou rapidamente. Então o Susanoo cresceu mais alto e largo, elevando-se sobre o campo de batalha em poucos instantes. Uma figura colossal de poder divino. A liberação de poeira de Onoki, temida por sua capacidade de desintegrar tudo, não conseguiu sequer causar um dano em sua forma completa. Não. O medo profundo surgiu no coração de Onoki. Foi esse mesmo poder que o esmagou quando criança. O poder que o havia despojado até mesmo da vontade de resistir. E agora ele havia retornado. Mas ele não era mais aquela criança indefesa. Desta vez, ele iria atravessar o Susanoo e trazer paz a Iwagakure. Os ninjas de Iwa restantes, ainda de pé, se reuniram atrás de Onoki. Um por um, eles canalizaram seu chakra para ele. Senhor Tsuchikage, pegue nosso chakra. Destrua aquele Susanoo. Lutaremos juntos. Derrotaremos o Uchiha Mirai. Ha. Senhor Tsuchikage, leve-nos à vitória mais uma vez. Hokage de Konoha, não subestime os laços de Iwagakure. Suas vozes acenderam um fogo dentro de Onoki. Ele podia sentir isso, uma onda avassaladora de chakra fluindo infinitamente para dentro dele. Por mim, por Iwagakure. Mirai, eu vou derrotar você aqui e agora. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. O raio de destruição ficou cada vez maior, colidindo violentamente contra a armadura do Susanoo. Os olhos de Mirai brilharam de excitação. Sim, é isso. Mais. Entretenha-me mais. As veias de Onoki saltaram enquanto ele rugia, despejando cada gota de sua vontade em seu ataque final. Por fim, o som de estalos encheu o campo de batalha mais uma vez. O corpo enorme do Susanoo tremeu sob a força do ataque. Uma performance impressionante refletiu Mirai. Mas esse é o seu limite. Agora, vou acabar com esta batalha. Susanoo de corpo inteiro. A forma do Susanoo se expandiu mais uma vez. Ossos, músculos, armaduras. Num piscar de olhos, ele se transformou em um imponente deus da guerra, com quase 1000 metros de altura, empunhando uma arma poderosa. Uma verdadeira divindade da destruição desceu sobre o campo de batalha. Capítulo 244. O Susanoo perfeito permaneceu firme e forte, exalando uma presença avassaladora enquanto destruía sem esforço a liberação de poeira liberada por Noki e os esforços combinados do Shinobi de Iwagakure. Com quase 1 quilômetro de altura, sua forma maciça perfurava os céus. Comparados a ele, Noki e os outros não passavam de formigas, parados e atonitos sob seus pés colossais, com os rostos consumidos pelo desespero. Esse é o verdadeiro poder de Mirai? Susanoo perfeito. Ha. Um humano pode sequer empunhar algo assim? Se ele tivesse esse tipo de força, ele deveria ter usado antes. Porque ele nos deu esperança primeiro, droga. Ha. Que ridículo. Nós estamos lutando contra algo assim? No momento em que testemunharam o Susanoo perfeito, os espíritos do Shinobi de Iwagakure entraram em colapso total. O próprio pensamento de se opor a tal existência agora parecia risível. Sob esse poder, sua perseverança, suas crenças, o que importavam? Antes de Mirai, sua determinação outrora inabalável devia parecer nada mais que palhaçadas de tolos. Deitado fracamente no chão, Noki fechou os olhos, aceitando seu destino. Desta vez, ele não tinha mais desculpas para se agarrar. Derrota. Derrota total e completa. Diante do poder divino dos Uchiha, toda a sua perseverança não passou de um auto-engano. Mirai estava certa. Força não era força de vontade. Era a flecha que perfurava e destruía a convicção. A crença sólida que Noki manteve durante toda a sua vida foi completamente destruída por Uchiha Mirai. Eu esperava testar mais alguns movimentos, mas vocês são muito frágeis. Com um bufo frio, Mirai empunhou a enorme lâmina do Susanoo e a balançou para baixo com força devastadora. Um corte vermelho cortou a terra, abrindo um enorme abismo que lembrava um abismo.
A fenda se estendia por dezenas de quilômetros, parando apenas quando chegava aos portões da vila de Vagakuri. Enquanto a terra tremia e lamentava, inúmeros shinobi de Vagakuri foram reduzidos a pó em um único golpe. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Chakra mais um. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Liberação da terra. Técnica de rocha ultraleve. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Liberação de terra. Técnica do punho de pedra. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Força mental mais um. Uma série de notificações ecoou na mente de Mirai enquanto ele sentia uma transformação sem precedentes percorrendo seu corpo. Quando todos os seus atributos essenciais ultrapassaram 10.000 pontos, a mudança quantitativa finalmente desencadeou uma mudança qualitativa. Agora ele podia sentir claramente, seu momento de ascender a uma forma de vida superior havia chegado. Se ele desejasse, ele poderia entrar no nível dos 6 caminhos a qualquer momento. Esperei tanto tempo. Finalmente chegou. Murmurando baixinho, a figura de Mirai desapareceu instantaneamente. De volta ao chão, enquanto a poeira gradualmente baixava, os poucos shinobi sobreviventes de Vagakuri, como Kitsushi e Akatsushi, cambalearam para ficar de pé. Eles examinaram os arredores, seus rostos estavam cheios de desespero. Um abismo, profundo como um abismo, estendia-se diante deles, estendendo-se até os portões da vila. Com um único golpe, Mirai remodelou a paisagem de forma irreparável. Chamar isso de ataque seria um eufemismo, foi um desastre natural. Somente uma calamidade poderia causar tamanha destruição. Avô. Kitsushi saiu do choque e imediatamente começou a procurar freneticamente. Depois de um longo e agonizante momento, ele finalmente encontrou Noki enterrado sob uma pilha de escombros. A essa altura, o velho Tsuchikage já havia perdido todos os sinais de vida. Seu corpo estava frio, sem vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kitsushi enquanto ele carregava o cadáver nas costas, caminhando em direção à aldeia. Seu rosto estava cheio de arrependimento. Embora não tivesse ideia do motivo pelo qual Mirai havia partido depois daquele ataque final, ele tinha certeza de uma coisa: Mirai retornaria. E quando isso acontecesse, marcaria o fim de Vagakuri. Eles nunca deveriam tê-lo provocado. Se não tivessem, não teriam sofrido um destino tão devastador. Tsuchikage morto, suas forças de elite eliminadas. Apesar do Tsuchikage e dos companheiros terem morrido nas mãos de Mirai, Kitsushi não sentia ódio por ele. A culpa não foi de Mirai, foram deles. Uchiha Mirai. Aquele homem já havia transcendido para outro nível de existência. Qualquer um que se levantasse contra ele estava condenado à aniquilação. Se tivessem percebido isso antes, talvez não tivessem terminado assim. Mirai, é claro, não tinha conhecimento dos pensamentos de Kitsushi. Mesmo que fizesse, ele não se importaria. Com seu poder atual, tudo no mundo shinobi não passava de um brinquedo em suas mãos. Suas ações não foram motivadas por ódio ou vingança, mas por um propósito muito maior. Para ele, aqueles abaixo dele eram apenas formigas, não mereciam suas emoções. Nas profundezas de uma montanha isolada, Mirai encontrou um pico isolado, cavou uma caverna e ergueu uma barreira. Após concluir os preparativos necessários, ele sussurrou: painel do sistema. Uma interface translúcida apareceu diante de seus olhos. Nome: Uchiha Mirai. E físico: força mental. E chakra: Kekei Genkai. Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsumiaku, liberação de fervura, ilusão. Manipulação dos 5 sentidos Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan, liberação de gelo, Aninjutsu, liberação de terra, técnica de pedra ultraleve, liberação de terra, técnica de punho de pedra, outro, ataque Kenjutsu, Yomotsu Irazaka, Dojutsu, Amaterasu, Sarutaiku no Mikoto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami, Kamui Limbo, prisão fronteiriça, Shibaku Tensei, devastação planetária, Tengai Shinsei, Daikokuten, Sukunaikona Amenotejikara. Olhando para o painel, o coração de Mirai disparou de excitação. Depois de aniquilar as forças de Vagakuri, todos os seus atributos principais ultrapassaram 10.000 pontos. Ele já suspeitava há muito tempo que quebrar esse limite desencadearia uma transformação fundamental em sua existência. O nível dos 6 caminhos. Quando ele adentrasse esse reino, ele realmente transcenderia a humanidade. Alcançar os 6 caminhos significava se tornar um deus. Além disso, atingir 10.000 pontos despertou uma nova habilidade, Yomotsu Irazaka, uma Kekeimura. Ele não esperava obter tal poder já. Se o ninjutsu espaço-temporal tivesse níveis, então Yomotsu Irazaka seria, sem dúvida, o ápice. Ao contrário do deus do trovão voador, que exigia um local pré-marcado, e do Kamui, que permitia viagens entre dimensões, Yomotsu Irazaka permitia a travessia livre entre diferentes realidades. Sem mencionar que seu alcance excedeu em muito ambas as técnicas. Foi o poder que permitiu ao clã Tsutsuki saquear mundos por todo o universo. Embora Mirai não tivesse planos imediatos de explorar o espaço, obter Yomotsu Irazaka antecipadamente foi um ganho inestimável. Respirando fundo, ele se concentrou novamente. Agora, o mais importante era completar sua evolução. Em um instante, o corpo de Mirai levitou no ar. Uma energia estranha o envolveu, formando uma esfera branca e perfeitamente lisa ao seu redor. À medida que a esfera se estabilizou, a presença de Mirai desapareceu completamente.
Capítulo 245. Um som agudo de estalo ecoou pela caverna. A esfera lisa e branca agora apresentava uma rachadura quase imperceptível em sua superfície. No momento seguinte, as fissuras se aprofundaram e se multiplicaram, espalhando-se pela esfera como uma densa teia de aranha. Logo, a casca externa começou a descascar, revelando gradualmente a figura dentro, Uchiha Mirai. Comparado a antes, sua transformação foi impressionante. Uma força poderosa e antiga irradiava de seu corpo, exalando uma aura de estabilidade e força avassaladora. Seu cabelo preto azeviche havia se tornado um branco prateado brilhante, e sua pele havia se tornado ainda mais clara. O traje tradicional do clã Uchiha que ele usava havia desaparecido, substituído por um auri branco esvoaçante. A gola e a parte de trás do auri eram adornadas com 9 tomoe pretos, um design que complementava o suave brilho roxo que emanava de seu Rinnegan. Sua própria presença parecia sagrada e autoritária. Então esse é o poder dos 6 caminhos? Cerrando o punho, Mirai murmurou para si mesmo, sentindo o poder crescente percorrendo seu corpo. A metamorfose de sua própria existência elevou sua força a um nível totalmente novo. Antes ele era forte, sem dúvida, mas ainda permanecia dentro do reino da humanidade. Agora, ele se sentia um deus, onipotente. Com um único passo à frente, 9 orbes de busca da verdade, totalmente negros, se materializaram atrás dele, pairando em formação perfeita. Um mero pensamento foi suficiente para moldá-los em qualquer formato que ele desejasse. Mirai transformou um dos orbes em uma longa lâmina preta e a brandiu sem esforço. Que estrondo! A montanha inteira tremeu violentamente, e tudo no caminho do golpe do orbe da busca da verdade foi reduzido a pó. Olhando para a montanha agora cortada ao meio, Mirai reverteu a lâmina para os 9 orbes, permitindo que flutuassem atrás dele mais uma vez. A liberação Yin-Yang que pode apagar tudo e transformá-lo em nada. Então está aí a marca de alguém que ascendeu aos 6 caminhos. Um sorriso fraco e exultante surgiu em seus lábios. Orbes de busca da verdade, o produto final da liberação Yin-Yang, eram inigualáveis tanto em ataque quanto em defesa. Em termos de defesa, nenhum ataque, exceto aqueles imbuídos de Senjutsu, poderia arranhá-los. Em ataque, eles possuíam a habilidade aterrorizante de apagar qualquer coisa que tocassem, um poder que superava até mesmo Kekkei Genkai e Kekkei Ta. Eles não apenas poderiam destruir o corpo de um oponente, mas até mesmo sua alma seria danificada no processo. Foi por isso que mesmo shinobi reanimados, trazidos de volta pelo Edo Tensei, não conseguiam se regenerar se fossem atingidos por um orbe da busca da verdade, pois o ataque não destruiu apenas o corpo, mas apagou a própria existência. Depois de um momento para se familiarizar com sua nova força, Mirai acenou com a mão. Técnica do espelho d'água. Uma superfície reflexiva de água apareceu diante dele. Observando seu próprio reflexo, Mirai silenciosamente soltou um suspiro de alívio. Embora sua pele tenha ficado mais clara e seu cabelo tenha se tornado branco prateado, ele não desenvolveu os chifres característicos do clã Tsutsuki. Com um toque de autoestima, Mirai então ascendeu ao céu e disparou em direção a Iwagakure. Ele tinha assuntos inacabados para resolver. País da Terra. Iwagakure. Em um cemitério solene, Kitsushi se ajoelhou ao lado de um grupo de shinobi de Iwa. Fileiras de marcadores de pedra estavam na frente deles, cada um gravado com os nomes dos guerreiros caídos. Este era o memorial do herói de Iwagakure. Todos os shinobi que sacrificaram suas vidas para proteger a vila foram sepultados aqui. Entre os marcadores mais recentes, o nome do terceiro Tsuchikage no Ki estava gravado com destaque. Kitsushi-sama, com o Tsuchikage desaparecido, o que faremos agora? Aquele bastardo do Mirai matou o Tsuchikage e muitos dos nossos camaradas. Não podemos deixar isso passar impune. É isso mesmo. Mesmo que isso nos custe a vida, precisamos vingá-los. Ao ouvir as vozes apaixonadas atrás dele, Kitsushi cerrou os punhos e virou-se bruscamente. Seus olhos injetados de sangue carregavam um peso de autoridade, sua estrutura imponente exalava uma presença inegável. Silêncio! Uchiha Mirai não é alguém que podemos derrotar. Você não viu o abismo diante da nossa aldeia? Continuar resistindo só levará à morte sem sentido. O que devemos fazer é implorar pelo perdão de Uchiha Mirai. Tendo enfrentado Mirai em primeira mão na batalha, Kitsushi abandonou qualquer ilusão de vitória. Em vez disso, um pensamento singular criou raízes em sua mente. Sob o governo de um ser tão poderoso quanto Uchiha Mirai, talvez o mundo shinobi pudesse finalmente conhecer a verdadeira paz. Os shinobi de Iwa reunidos ficaram paralisados em choque com suas palavras. Eles mal podiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Implorar pelo perdão de Uchiha Mirai? Isso foi algum tipo de piada de mau gosto? Um grupo de cerca de 30 shinobi de elite, cada um deles um Chunin, levantou-se, com expressões distorcidas em sorrisos de escárnio. Kitsushi, parece que o medo te destruiu. Rastejando diante do homem que matou Tsuchikage e nossos companheiros. Nunca poderíamos nos rebaixar tanto. Você não é páreo para o terceiro Tsuchikage. Você não tem mais lugar nesta vila. Vá embora. Corra para Konogakure e se acovarde aos pés de Mirai. Mas não pense nem por um segundo que vamos parar de lutar. Olhando fixamente para o shinobi desafiador à sua frente, Kitsushi rangeu os dentes. Esses não eram apenas soldados de infantaria comuns, eles eram os melhores de Iwagakure. Jin, todos eles. E agora eles estavam se rebelando abertamente. Eles queriam tomar o poder. Percebendo suas intenções, Kitsushi reprimiu sua raiva e falou com uma voz fria. Tudo bem, não preciso ser Tsuchikage.
Mas sob nenhuma circunstância devemos provocar Uchiha Mirai ainda mais. Impossível. O principal shinobi rejeitou imediatamente a ideia. Se eles cedessem, como Kitsushi sugeriu, não teriam justificativa para assumir a liderança da aldeia. Eles precisavam da bandeira da vingança para justificar sua reivindicação ao poder. E quanto ao Uchiha Mirai, aquele homem havia desaparecido após a última batalha. Ele tinha que ser ferido, possivelmente até fatalmente. E Wagakuri ainda tinha milhares de shinobi. Se eles se unissem, o que um homem poderia fazer? Naquele momento, um portal escuro como breu apareceu de repente no cemitério. Passando por ela vestido com seu auri branco e empunhando um cajado prateado, Uchiha Mirai chegou. Kitsushi. Onde está Noki? Antes que Kitsushi pudesse responder, os rostos dos shinobi rebeldes se contorceram de raiva. Uchiha Mirai. Você ousa aparecer aqui? Você não vai escapar dessa vez. Suas vozes mal haviam terminado quando os orbes da busca da verdade atrás de Mirai dispararam para frente, transformando-se em lâminas afiadas que perfuraram suas gargantas. Os 30 Genin agarraram seus pescoços em descrença enquanto suas vidas rapidamente desapareciam. Os olhos de Kitsushi se arregalaram em choque. Agora mesmo. O que tinha acontecido? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Kitsushi olhou em choque para as dezenas de shinobi de Wagakuri caídos sem vida no chão, com o rosto cheio de descrença. Ele nem tinha visto o que tinha acontecido. Tudo o que ele registrou foi um clarão de luz negra. E a próxima coisa que ele percebeu foi que aqueles shinobi encrenqueiros de Iva estavam segurando suas gargantas e desmaiando. Muito rápido. E eles não eram quaisquer shinobi, eram todos Jonin. Mas mais do que isso, como Uchiha Mirai mudou tão drasticamente em apenas 2 dias e meio. Seus longos cabelos brancos, a capa adornada com padrões Tomoe, o cajado misterioso em sua mão e os 9 orbes negros flutuando atrás dele. Comparado ao último encontro, algo terrível aconteceu com Uchiha Mirai. Kitsushi, onde está o Noki? A voz de Mirai trouxe Kitsushi de volta à realidade. Ele imediatamente abaixou a cabeça com medo e disse: ele está morto. Este é o túmulo dele. Eu já o coloquei para descansar. Mas fique tranquilo, não guardo ressentimento algum por você. E Wagakuri será sua força mais leal. Antes que ele pudesse terminar, Mirai levantou o braço em direção ao túmulo. Shiha Tensei. A lápide foi levada instantaneamente e o caixão abaixo dela se despedaçou. O corpo de Onoki ficou completamente exposto. Ao ver isso, o rosto de Kitsushi se encheu de desespero. Como esperado, Mirai não os perdoou. E Wagakuri estava realmente condenado à aniquilação? Mas assim que esse pensamento surgiu, os olhos de Kitsushi se arregalaram em choque. Sob o olhar de Mirai, o corpo sem vida de Onoki gradualmente recuperou sua cor. Sua pele corou, seu peito subiu e em instantes, o ar retornou aos pulmões. Onde estou? Onoki abriu os olhos lentamente e olhou ao redor, confuso. Então seu rosto se contorceu em choque. Por que ele estava deitado dentro de um caixão? Não, espere. Ele tinha morrido. Como ele estava vivo de novo? Antes que ele pudesse processar, uma haste preta e afiada de repente perfurou seu coração. Silenciar. Onoki, recém-revivido, morreu mais uma vez. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Chakra mais 1. Insatisfeita com o resultado, Mirai ativou Takamagahara mais uma vez, trazendo Onoki de volta à vida. O que está acontecendo? Onoki instintivamente apertou o peito, abalado pela experiência. Ele tinha acabado de ser morto de novo. Olhando para cima, ele encontrou o olhar frio de Mirai. Uchiha Mirai? Silenciar. Desta vez, a vara preta perfurou sua garganta. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Liberação da terra. Técnica de rocha de peso ultra adicionado? Mirai ressuscitou Onoki mais uma vez. Espere um minuto. Não, sério. O que diabos você está tentando fazer? Ei, Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Kekei tota liberação de pó. Finalmente conseguindo o que queria, Mirai cessou seu ciclo de renascimento e execução. O conhecimento e a experiência de uma vida inteira que Onoki tinha sobre liberação de poeira surgiram na mente de Mirai em um instante. Em seu nível atual, liberação de pó era quase irrelevante. No entanto, suas aplicações em combate o intrigavam. Sempre havia mais a aprender sobre manipulação de poder. Além disso, Mirai tinha o hábito de colecionar habilidades. Se ele podia pegar, por que não? Mais importante, ele sempre poderia passar esse conhecimento para outros no futuro. Um cenário ganha-ganha. Enquanto isso, Kitsushi ficou paralisado, completamente pasmo. Ele tinha acabado de testemunhar seu sogro sendo reanimado e executado repetidas vezes. Qual era o significado disto? Era isso que significava ser forte? Humilhar completamente os fracos? Mirai não prestou atenção ao choque de Kitsushi. Após experimentar a liberação de pó em primeira mão, ele ponderou por um momento antes de decidir reviver Onoki mais uma vvez. O homem era o Tsuchikage há décadas. Mantê-lo por perto tornaria o controle de Wagakuri muito mais fácil. Os olhos de Onoki se abriram de repente e desta vez, ele imediatamente saltou do caixão, gritando. Espere só um segundo. Vendo que Mirai não estava se mexendo, Onoki suspirou aliviado. O que aconteceu com você? Ele perguntou, olhando para Mirai incrédulo. Ele estava morto há pouco tempo, mas de alguma forma, Mirai havia se transformado em algo diferente. Mirai desceu do ar, aproximando-se de Onoki.
Eu ascendi além dos limites mortais, ele disse friamente. Agora sou um deus. Onoki ficou em silêncio. Se qualquer outra pessoa tivesse dito algo tão absurdo, ele teria zombado. Mas depois de vivenciar o poder de Mirai em primeira mão, sua habilidade de matar e ressuscitar à vontade, como ele poderia negar? Kitsushi também entendeu de repente. Não é de se espantar que Mirai tenha partido após sua vitória. Ele estava acendendo. Após uma longa pausa, Onoki finalmente falou. Se você se tornou um deus, então por que me reviver? Eu rejeitei sua oferta. Liderei uma rebelião contra você. Você deveria estar furioso comigo. Ao ouvir isso, Mirai riu. Por que eu desperdiçaria raiva com um velho teimoso? Onoki ficou momentaneamente atordoado. Ele nunca esperou tal resposta. Talvez, para Mirai, ele realmente não passasse de um velho. Estou de bom humor hoje, Mirai acrescentou, virando-se para o escritório do Tsuchikage. Se você tiver perguntas, pergunte. Onoki e Kitsushi trocaram olhares antes de segui-lo rapidamente. Pelo menos agora, a sobrevivência de Iwagakure parecia garantida. Enquanto desciam a trilha da montanha, Onoki perguntou. Mirai, quais são exatamente seus planos? Por que insistir em unificar o mundo shinobi? Com seu poder, alcançar a paz não deveria exigir uma conquista tão sangrenta. Não há um jeito mais fácil? Mirai zombou internamente. Isso foi considerado um massacre? Com o poder do sistema à sua disposição, o fato de ele não ter transformado o mundo shinobi em um cemitério já era um ato de misericórdia. Claro que ele não contaria isso a Onoki. Após uma breve pausa, ele respondeu. O mundo shinobi unificado pode alocar recursos de forma mais eficiente. Um senso compartilhado de identidade fará a sociedade funcionar de forma mais harmoniosa. O derramamento de sangue agora é simplesmente o preço por um futuro melhor. Onoki, no devido tempo, revelarei tudo a você. Os inimigos que devemos enfrentar são muito mais aterrorizantes do que você pode imaginar. Capítulo 247. É o Lorde Tsuchikage? O que está acontecendo? Como o Lorde Tsuchikage está vivo de novo? E quem é aquele com ele? Uchiha Mirai? Por que eles estão caminhando juntos? O que diabos está acontecendo? Alguém pode me explicar isso? Enquanto Noki e Mirai caminhavam pelas ruas de Iwagakure, os shinobi ao redor olhavam em choque total. Como seu Tsuchikage, falecido há muito tempo, agora estava andando entre eles vivo e bem. E por que ele estava ao lado de seu inimigo jurado, Uchiha Mirai? Eles não deveriam estar lutando até a morte? Vendo a confusão nos rostos do shinobi de Iwa, Kitsushi, que seguia atrás de Mirai e Noki, falou para explicar. O Okage ressuscitou Lorde Tsuchikage. Ele agora decidiu liderar Iwagakure na rendição ao Lorde Mirai. O que? Ao ouvir as palavras de Kitsushi, os shinobi reunidos ficaram em silêncio atordoados. Poucos dias atrás, Lorde Tsuchikage estava disposto a dar a vida para deter Uchiha Mirai, e agora ele decidiu de repente se submeter? Isso poderia significar que a ressurreição do Lorde Tsuchikage estava de alguma forma ligada a Uchiha Mirai? Mas depois do choque inicial, os shinobi de Iwa gradualmente entenderam. Eles já tinham dado tudo para resistir a Mirai, mas ainda assim sofreram uma derrota esmagadora. Agora que o destino lhes havia concedido outra chance, a decisão do Lorde Tsuchikage não foi surpreendente. Afinal, se Mirai fosse realmente imparável, mais resistência só levaria a mortes desnecessárias. A notícia da ressurreição do terceiro Tsuchikage e sua promessa de lealdade a Mirai se espalhou rapidamente por Iwagakure. Sob os olhares atonitos do shinobi de Iwa, Noki e Kitsushi levaram Mirai até o escritório do Tsuchikage. Sem hesitar, Mirai sentou-se na cadeira de Noki e comentou casualmente. Esta cadeira é um pouco pequena. Compre uma maior da próxima vez. Noki assentiu sem protestar. Tendo vivido tanta coisa, ele entendeu exatamente que tipo de atitude deveria adotar ao enfrentar Mirai. Vendo o comportamento obediente de Noki, Mirai assentiu satisfeita. Noki, você continuará administrando Iwagakure como antes. Se a vila precisar de recursos, é só pedir. Eu designarei pessoas para coordenar com você os detalhes. Você descobrirá mais em breve. Mirai expôs os planos para Iwagakure sob seu governo. Enquanto ele falava, Noki e Kitsushi ficaram cada vez mais surpresos. De acordo com os arranjos de Mirai, submeter-se a ele foi totalmente benéfico para Iwagakure, não houve nenhuma desvantagem. Se eles não soubessem que Uchiha Mirai não tinha motivos para enganá-los, eles teriam achado suas promessas boas demais para ser verdade. Engolindo em seco, Noki não conseguiu evitar perguntar. Mirai-sama, por que você está fazendo isso? Ele presumiu que a conquista do mundo shinobi por Mirai foi motivada pela ambição e pelo desejo de explorar outras nações. Mas em vez de saquear Iwagakure, Mirai estava oferecendo-lhes apoio incondicional, quase como se estivesse administrando uma instituição de caridade. Noki simplesmente não conseguia compreender por que Mirai se esforçaria tanto por algo tão ingrato. Encontrando o olhar perplexo de Noki, Mirai respondeu friamente, minha visão se estende muito além de qualquer vila ou nação. O mundo shinobi pertence a mim, não vejo razão para tratar qualquer parte dele de forma diferente. Eu garantirei que todos neste mundo vivam em prosperidade. Noki, você vai me servir? Tendo uma vida excepcionalmente longa, Mirai sabia que permaneceria no mundo shinobi por muito tempo. Construir um mundo estável e próspero era, em última análise, do seu próprio interesse. Ao ouvir isso, tanto Noki quanto Kitsushi ficaram visivelmente comovidos. Anteriormente, eles se submeteram a Mirai por puro medo de seu poder, mas agora, eles sentiam um novo respeito por ele.
Se Mirai pudesse realmente trazer paz e prosperidade ao mundo, então servi-lo seria uma causa à qual valeria a pena dedicar suas vidas. Mirai, despreocupada com seus pensamentos internos, perguntou de repente. Noki Iwagakure possui 2 bestas com cauda, correto? Noki assentiu. Sim, o 4 caudas e os 5 caudas. Onde estão os Jinchuriki deles? O que você planeja fazer? Pretendo selar tanto o 4 caudas quanto 5 caudas dentro de mim. Ao ouvir isso, Noki hesitou antes de expressar suas dúvidas. Mirai-sama, bestas com cauda são poderosas, mas com sua força, você realmente precisa delas? Ele pessoalmente cuidou dos Jinchuriki Heian enquanto eles cresciam. Se possível, ele desejava poupá-los do destino de perder suas bestas com cauda e suas vidas junto com elas. Mirai respondeu indiferentemente, bestas com cauda comuns têm pouco valor para mim, mas... Noki, você já ouviu falar do 10 caudas? Noki congelou. O 10 caudas? O mundo Shinobi não deveria ter apenas 9 bestas com cauda? Mirai-sama, nunca ouvi falar de 10 caudas. Até onde sei, existem apenas 9. Mirai riu. No começo havia apenas uma besta com cauda, o 10 caudas. Seu poder era tão imenso que ele poderia destruir o próprio mundo. Até mesmo o mais forte dos 9, o 9 caudas, não é nada em comparação. O sábio dos 6 caminhos já foi o Jinchuriki do 10 caudas. Antes de sua morte, para evitar que o 10 caudas corresse solto e aniquilasse o mundo, ele dividiu seu chakra em 9 bestas com caudas separadas, aquelas que conhecemos hoje como uma cauda até 9 caudas. Como um antigo Tsuchikage, Noki tinha amplo conhecimento do mundo Shinobi. No entanto, essa foi a primeira vez que ele ouviu tal revelação. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele gaguejava. Ó sábio dos 6 caminhos? Você quer dizer o lendário sábio? Mirai assentiu. Está certo. Noki respirou fundo. O sábio dos 6 caminhos, era real? E pensar que as 9 bestas com cauda já foram uma única entidade. Mesmo uma única besta de cauda era uma força a ser considerada. Que tipo de poder inimaginável o 10 caudas possuía? Um arrepio percorreu a espinha de Noki quando ele perguntou, Mirai-sama, se todas as 9 bestas com cauda forem reunidas, o 10 caudas poderá ser revivido? Não é tão simples assim, Mirai respondeu balançando a cabeça. Para ressuscitar o 10 caudas, você precisa de mais do que apenas as bestas com cauda. Você também deve invocar a estátua demoníaca do caminho exterior, que serve como a casca do 10 caudas. Quando as 9 bestas com cauda forem fundidas com a estátua, o 10 caudas retornará a este mundo. E naquele momento eu me tornarei o segundo Jinchuriki do 10 caudas, depois do sábio dos 6 caminhos. Ao ouvir o grande plano de Mirai, Noki engoliu em seco. Em pouco tempo, Uchiha Mirai destruiu tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo, comparado à visão, ambição e poder absoluto de Mirai. De repente, Noki se sentiu nada mais que uma criança inexperiente. Capítulo 248. Demorou um pouco até que Noki finalmente se recuperasse do choque. Seu olhar para Mirai estava cheio de admiração e reverência. Mirai-sama, como você sabe tantos segredos ocultos? Mirai apontou para os olhos dele. Meus olhos veem através de tudo. Para mim, não há segredos neste mundo. Olhando para aqueles olhos cativantes do Rinnegan e sentindo a pressão avassaladora e sempre presente de seu poder ocular, Noki assentiu em compreensão. Força e conhecimento sempre andam de mãos dadas. Não foi surpresa que alguém tão poderoso quanto Uchiha Mirai também possuísse conhecimento de coisas além do alcance das pessoas comuns. Mas ainda era assustador pensar que uma criatura como 10 caudas existisse neste mundo. As atuais bestas com cauda já eram monstruosas o suficiente, cada uma delas capaz de destruir uma vila inteira com facilidade. Se o sábio dos 6 caminhos nunca tivesse dividido 10 caudas, então talvez ele realmente pudesse ter destruído o mundo Shinobi inteiro. Com esse pensamento, Noki não pôde deixar de perguntar preocupado. Mirai-sama, se o 10 caudas é tão poderoso, você tem certeza de que pode controlá-lo? Uchiha Mirai sorriu, seu tom cheio de orgulho. Minha força atual está no mesmo nível do sábio dos 6 caminhos. Nem mesmo 10 caudas seria capaz de causar problemas diante de mim. Ao ouvir esta declaração ousada, Noki não duvidou nem um pouco. Para ele, Uchiha Mirai já era semelhante a um deus. Mesmo que todo mundo Shinobi se unisse contra ele, eles ainda poderiam ser incapazes de derrotá-lo. Sentindo uma profunda admiração, Noki suspirou. Mirai-sama, com sua força, reviver o 10 caudas não deve ser um problema. Se você se tornasse um Jinchuriki, seu poder aumentaria ainda mais. Nesse ponto, todo mundo Shinobi estaria sob seu governo, e a paz verdadeira e duradoura poderia finalmente ser alcançada. A paz que todos ansiamos finalmente se tornará realidade. Com Uchiha Mirai reinando supremo, ninguém ousaria travar guerra novamente. Cada indivíduo seria capaz de viver em estabilidade, sem a ameaça iminente de conflito. Entretanto, ao contrário das expectativas de Noki, Mirai simplesmente balançou a cabeça após ouvir essas palavras. Noki, você está sendo muito otimista. Alcançar a paz no mundo Shinobi é muito mais complicado do que você imagina. Mesmo com minha força atual, há inimigos por aí que não tenho certeza se consigo derrotar. Essas pessoas não buscam apenas a guerra, elas querem aniquilar todo mundo Shinobi. Noki e Kitsushi ficaram boquiabertos, incrédulos. Um oponente que nem Uchiha Mirai tinha certeza se conseguiria derrotar? Isso foi uma piada? Poderia realmente existir alguém tão forte neste mundo? E pior, o objetivo deles era destruir o mundo Shinobi. Por que eles iriam querer fazer isso?
Com uma expressão séria, Noki perguntou, Mirai-sama, o que você quer dizer com isso? Você está dizendo que existem seres mais fortes que você por aí? Mirai coçou o queixo e disse indiferentemente, não se sabe se eles são mais fortes que eu, mas definitivamente não são mais fracos. Noki e Kitsushi trocaram olhares inquietos. Quem poderiam ser essas pessoas? A mente de Mirai passou por uma lista de nomes. Sutsuki Momoshiki, Sutsuki Kinshiki, Sutsuki Urashiki, Sutsuki Ishiki, Sutsuki Kaguya. Cada membro do clã Sutsuki possuía habilidades inimaginavelmente poderosas, especialmente Tsusuke Kaguya, que transcendeu até mesmo o sábio dos 6 caminhos. Mesmo com sua força atual, ele não tinha certeza absoluta de que conseguiria derrotá-los. Sem mencionar que no vasto universo pode existir uma entidade ainda mais aterrorizante, o deus Tsusuki, que poderia usar técnicas divinas com facilidade. Se ele quisesse alcançar verdadeira paz e segurança, sua força atual ainda estava longe de ser suficiente. Entendendo a personalidade de Uchiha Mirai, Noki e Kitsushi sabiam de uma coisa, ele era um homem excepcionalmente orgulhoso. Se ele reconhecesse a ameaça desses inimigos, então a força deles deveria ser realmente aterrorizante. Com o coração pesado, Noki hesitou antes de perguntar, Mirai-sama, quem exatamente são essas pessoas de quem você fala? Mirai acenou com a mão desdenhosamente. No devido tempo, convocarei uma cúpula dos 5 Kage. Durante essa reunião, revelarei a verdade sobre o mundo shinobi. Por enquanto, concentre-se apenas em seus deveres. Vendo a postura firme de Mirai, Noki, apesar de sua curiosidade, só conseguiu concordar com a cabeça. Entendido, Mirai-sama. Agora vou lhe contar o paradeiro do Jinchuriki das 5 caudas. Percebendo a ameaça iminente ao mundo shinobi, Noki abandonou qualquer pensamento de implorar pela segurança de An. Sem hesitar, ele revelou a localização de An para Uchiha Mirai. Quanto ao Jinchuriki de 4 caudas Roshi, aquele homem já havia fugido da vila durante a invasão de Mirai. Seu paradeiro era desconhecido. Em uma cordilheira isolada atrás de Iwagakure, raramente visitada por alguém, um homem alto e corpulento estava sentado de pernas cruzadas em meditação. Ele usava um chapéu de palha, uma máscara vermelha e uma armadura vermelha cobrindo seu corpo. Este era An, o Jinchuriki das 5 caudas de Iwagakure. Este lugar era tanto seu campo de treinamento quanto sua prisão. Embora ele tivesse aprendido há muito tempo a reprimir a fera dentro dele, a vila nunca permitiu que ele deixasse aquelas montanhas. Não que An se importasse. Ele não tinha interesse em interagir com os moradores, cujos olhares para ele estavam sempre cheios de emoções confusas. Ficar sozinho era uma ótima opção para ele. Uma brisa suave varreu as montanhas. Os olhos de An se abriram de repente e num instante ele se levantou de um salto. Diante dele, um homem de cabelos brancos, envolto em um auri, aproximou-se com passos firmes. Quem é você? An perguntou friamente. Embora nunca tivesse visto Uchiha Mirai antes, seus instintos gritavam perigo. Mirai não respondeu à pergunta dele. Em vez disso, ele declarou indiferentemente, An, entregue os 5 caudas, e eu pouparei sua vida. Então ele está atrás da minha besta com cauda. A expressão de An endureceu enquanto seu corpo se transformava imediatamente. Num piscar de olhos, a forma colossal dos 5 caudas avançou, avançando direto em direção a Mirai. Mirai levantou uma única mão. Shiha Tensei. Estrondo. Uma enorme força repulsiva fez os 5 caudas voar para trás. Antes que ele pudesse se recuperar, 5 enormes hastes pretas se materializaram, prendendo as caudas da fera no chão. Para Mirai, até mesmo uma besta com cauda não passava de um inseto um pouco maior. Rugido. Os 5 caudas berrou em desafio, debatendo-se violentamente. Mas as hastes de chakra criadas pela liberação Yin-Yang o prenderam completamente, tornando suas lutas inúteis. O Rinnegan de Mirai brilhou, e orbes da busca da verdade pairaram ameaçadoramente diante da fera. Os 5 caudas Koku de repente congelou em choque. É o sábio dos 6 caminhos. Voltou? Capítulo 249. Olhando para Uchiha Mirai parado diante dele, os 5 caudas, Koku ficou completamente pasmo. Deste homem, Koku podia sentir um poder que lhe era muito familiar. Esse tipo de poder só havia sido sentido por aquele velho sábio dos 6 caminhos. Se não fosse pela grande diferença na aparência entre Uchiha Mirai e o sábio, Koku poderia realmente ter acreditado que o velho havia ressuscitado. Vendo que Koku havia parado de lutar, Mirai falou calmamente. Koku, reviver o 10 caudas requer seu poder. Entre no meu corpo. Koku congelou. Reviver o 10 caudas? Quem exatamente era essa pessoa? Como ele sabia da existência do 10 caudas? Desde que o sábio dos 6 caminhos faleceu, ninguém deveria saber da existência do 10 caudas. Quem, exatamente é você? Ouvindo a pergunta de Koku, Uchiha Mirai riu. Eu sou aquele que sabe de tudo. Sabe de tudo? Koku bufou. Você realmente fala demais. Vendo o ceticismo de Koku, Uchiha Mirai permaneceu imperturbável e continuou. Faz muito tempo que você não vê as outras bestas com cauda, não é? Selados dentro de mim estão Saiken, Giki, Matatabi e Kurama. Uma vez que você estiver lá dentro, você pode alcançá-los. Eles vão te contar tudo sobre mim. Com isso, Uchiha Mirai colocou a mão no corpo de Koku. Sob o imenso poder do Rinnegan, Koku foi instantaneamente selado no corpo de Mirai. Num piscar de olhos, apenas o corpo sem vida de An permaneceu no chão, dentro do reino mental. Através das memórias de Kurama, Saiken e Giki, Koku aprendeu tudo sobre Uchiha Mirai. Com uma ponta de dúvida, Koku perguntou, esse cara realmente cumprirá sua promessa?
Se ele não separar nossas consciências ao reviver o 10 caudas, não estaremos condenados. Kurama zombou. Eu conheço Mirai bem. Ele não faria algo assim. Giki assentiu em concordância. Você deveria ter percebido também. O poder de Mirai já está próximo do sábio dos 6 caminhos. Ele não tem razão para nos enganar. Koku ponderou por um momento antes de concordar. Isso fez sentido. Então Koku se virou para Matatabi, que estava em silêncio todo esse tempo, e disse em voz baixa. Matatabi, você continua tão arrogante como sempre. Faz muito tempo que não nos vemos, e você não tem nada a me dizer? Talvez seja a hora de mudar essa sua atitude. Matatabi levantou preguiçosamente as pálpebras, esticou as patas dianteiras para frente, arqueou as costas e soltou um bocejo. Os gatos são uma espécie orgulhosa e indiferente. Eu nasci assim, não posso mudar. Antes que Matatabi pudesse terminar de falar, a figura de Mirai apareceu no reino mental. Num piscar de olhos, Matatabi saltou sobre Giki e Kurama, pousando bem na frente de Mirai. Ele se esfregou nas pernas de Mirai algumas vezes antes de se enrolar a seus pés. Mirai, parabéns por dar mais um passo em direção ao seu objetivo. Um dia, você superará o sábio dos 6 caminhos. Ao ouvir isso, Mirai sorriu e assentiu, estendendo a mão para coçar a cabeça de Matatabi. Matatabi ronronou contente. Ao ver essa cena, Koku ficou completamente pasmo. Espere um minuto. Onde estava aquela atitude fria e indiferente? Matatabi estava apenas dando um show comigo? Kurama e Saiken não ficaram nem um pouco surpresos, nem se preocupando em levantar a cabeça. Giki, por outro lado, caminhou pesadamente até Mirai e disse em voz profunda. Mirai, parabéns. Matatabi olhou para Giki e soltou um bufo baixo. Tentando competir, por favor? Depois de um momento de reflexão, Matatabi falou com uma voz elegante e clara. Mirai, que todos os seus desejos se realizem, que sua força cresça cada vez mais e que sua jornada nunca tenha fim. Depois de dizer isso, ele olhou presunçosamente para Giki. Giki coçou o chifre na cabeça e murmurou, o mesmo aqui. Matatabi desanima imediatamente. Ha. O Uchiha Mirai não conseguiu evitar cair na gargalhada, sentindo-se bastante divertido. Essas bestas com cauda eram realmente algo especial, cada uma com personalidades distintas. Koku, você já deve ter uma noção geral de mim. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Koku imediatamente assentiu. Entendido. Depois de conversar um pouco, Mirai se despediu das bestas com cauda. Preciso retornar para Konoha. Conversaremos novamente em breve. Ouvindo isso, Koku rapidamente ofereceu, Mirai, eu sou rápido. Monte nas minhas costas e eu te levo até lá. O Uchiha Mirai pensou por um momento antes de concordar. Tudo bem. Cavalgando em Koku pelo mundo ninja, isso sim seria uma bela visão. Um lampejo de arrependimento brilhou nos olhos de Matatabi. Droga, por que não pensei nisso antes? Koku, sua raposa astuta, ou melhor, seu cavalo astuto. Terra dos pássaros. Em um vulcão estéril, um homem ruivo e de barba ruiva estava sentado de pernas cruzadas e com um leve sorriso no rosto. Finalmente, ele escapou daquele miserável Iwagakure. Aquele bastardo do Noki. Desta vez, ele não deixaria aquele velho idiota arrastá-lo de volta. De agora em diante, Ri viveria sua vida do jeito que quisesse. Pouco tempo depois, uma voz provocadora soou na mente de Ri. Ri, fugir assim é bem vergonhoso. Por que não volta e faz uma cena em Iwagakure comigo? Você não adoraria ver Noki perder a paciência? Ri bufou. Sangeki, pare de desperdiçar seu fôlego. Claro, eu não suporto Noki, mas isso não significa que eu queira descontar na vila. De agora em diante, viajaremos e treinaremos juntos. Viveremos como monges despreocupados. Vendo que Ri havia percebido sua trama, Sangeki bufou impacientemente. Tudo bem, mas não espere mais pegar emprestado meu poder. Ri o ignorou e voltou a meditar. De repente, seus olhos se abriram. No sopé da montanha, 2 figuras em mantos pretos com nuvens vermelhas se aproximavam. Acabei de sair da vila e já estou sendo caçado. Esses caras não desistem. Ri se levantou, a irritação brilhando em seus olhos enquanto ele descia a encosta da montanha. Líder, o Jinchuriki do 4 caudas está vindo direto para nós. Observando Ri correr em direção a eles, um homem alto, parecido com um tubarão com guelras no rosto, sorriu. O homem de cabelos alaranjados ao lado dele permaneceu inexpressivo, seu rinega lilás brilhando fracamente. Kizami, você quer lutar com ele? Kizami riu e balançou a cabeça. Não, eu prefiro ver o poder divino do líder em ação. Ao ouvir isso, pendeu um passo à frente. Liberação de lava, jutsu de bola de fogo. Uma enorme esfera de rocha derretida foi disparada em direção a eles. Pei levantou um braço, seu manto ondulando em um vento invisível. Uchiha Tensei. Capítulo 250. Estrondo. Uma enorme bola de fogo de lava foi instantaneamente repelida por uma força avassaladora, avançando direto em direção a Roshi. Liberação de lava, modo chakra. O corpo inteiro de Roshi foi imediatamente envolvido em lava derretida. Com um único soco, ele quebrou a bola de fogo de vários metros de largura em pedaços. Então, sem hesitação, ele correu em direção a Pencaminho Deva a uma velocidade incrível. Pencaminho Deva levantou o braço mais uma vez. Uchiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva fez Roshi voar. Ele caiu no chão, cavando uma vala funda antes de se levantar com dificuldade. Limpando o sangue do canto da boca, ele se preparou para atacar novamente. Nesse momento, uma voz ecoou em sua mente. Roshi, você não pode derrotar esse cara.
Deixe seu corpo comigo. Roshi zombou. Você não acabou de dizer que nunca mais me emprestaria seu poder? Idiota. É realmente hora de ser teimoso? Roshi bufou. Da próxima vez, fale comigo com um pouco mais de respeito. Com isso ele liberou o selo dentro dele. Uma forma colossal surgiu diante do caminho Devapen e Kizami, o quatro caudas, Sengoku. Esse chakra, realmente assustador. Uma pitada de excitação passou pelo rosto de Kizami. Ele podia sentir-se ameaça em suas costas já sedenta por isso. Rugido. Liberação de lava. Sengoku bateu as duas mãos no chão. Lava derretida avançou como uma maré implacável, varrendo em direção ao inimigo. No entanto, Pencaminho Deva permaneceu impassível. Shira Tensei. Com um pulso de força repulsiva de seu Rinnegan, o mar de lava foi facilmente enviado de volta. É hora de acabar com isso. Pencaminho Deva bateu palmas. Seus olhos surgiram com imenso poder enquanto uma esfera negra como breu se formava em sua palma. Shibaku Tensei. A esfera ascendeu ao céu, gerando uma imensa atração gravitacional. A terra abaixo dele se quebrou e desmoronou, puxando tudo em sua direção. Em meio aos destroços rodopiantes, o quatro caudas também foi arrastado para o ar. Momentos depois, uma enorme esfera de rocha flutuou ameaçadoramente no céu. Quatro caudas. Capturado. Ao testemunhar isso, uma rara gota de suor se formou na testa de Kizami. Que poder aterrorizante! Derrotar uma besta com cauda tão facilmente, sem nem mesmo mostrar um sinal de exaustão, esse nível de força era simplesmente inimaginável. Como um deus, é natural que eu vença todas as batalhas, Pencaminho Deva declarou friamente. Kizami, pegue o Jinchuriki de quatro caudas. Estamos retornando para a Megakuri. Kizami assentiu. Entendido. A Megakuri. Sozinho no topo de uma torre alta, Nagato estava sentado imóvel sobre a boca escancarada da demoníaca estátua de Gedo, permitindo que a chuva o encharcasse. Com sua técnica do tigre da chuva à vontade, ele podia monitorar tudo dentro da vila o tempo todo. Depois de confirmar que nem Uchiha Madara nem Zetsu estavam presentes, ele pediu ao caminho Devapen que trouxesse o Jinchuriki de quatro caudas até ele. Técnica de selagem. Aproveitando o poder do Rinnegan, Nagato rapidamente selou quatro caudas em seu corpo. Ao concluir o processo, ele abriu os olhos lentamente. Sentindo o chakra abundante fluindo através dele, seu olhar tornou-se resoluto. Com as células de Hashirama integradas ao seu corpo, seu poder já havia se tornado imenso. Agora com o chakra adicional de uma besta com cauda. Quem neste mundo poderia derrotá-lo? Uchiha Mirai. Da próxima vez que nos encontrarmos, eu vou derrotar você. E Conan finalmente entenderá quem é o verdadeiro salvador do mundo ninja. Conan. 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 Hahaha. Mais rápido, mais rápido. Uchiha Mirai riu de alegria enquanto o corpo de Conan balançava, lutando para recuperar o fôlego. Mirai, mais devagar. Você está indo rápido demais. Com suas palavras, Mirai deu um tapinha na cabeça de Koku. Koku, vá mais devagar. Entendido. Ao seu comando, Koku reduziu gradualmente sua velocidade. Conan soltou um longo suspiro de alívio. Koku estava correndo tão rápido que quase desmaiou de falta de ar. Como foi isso? Emocionante? Mirai perguntou com um sorriso. Conan sorriu. Mirai, montar em Koku desse jeito é um pouco chamativo, você não acha? Usar uma besta com cauda como montaria pessoal, provavelmente ninguém mais no mundo ninja ousaria fazer uma coisa dessas. Mirai riu. Conan, dado meu status, eu não chamaria isso de excessivo. De volta à sua vida anterior, ele vivia silenciosamente na obscuridade. Agora que ele havia cruzado para este mundo, por que ele deveria manter um perfil baixo? Mas, Koku é bem grande. Cavalgar nele não é muito conveniente. Isso não é problema. Mirai deu um tapinha na cabeça de Koku novamente. Encolha-se um pouco. Entendido. Koku encolheu obedientemente, eventualmente se estabelecendo a uma altura de cerca de 5 metros, grande o suficiente para manter uma presença impressionante, mas pequeno o suficiente para ser controlável. Vendo isso, Mirai assentiu satisfeita. Koku, quando revivermos o 10 caudas no futuro, deixarei um pouco de chakra extra para você. Os olhos de Koku se iluminaram, e ele assentiu ansiosamente. Muito obrigado. Conan olhou para o céu e gentilmente lembrou, Mirai, está ficando tarde. Devemos voltar. Tsunade e Mikoto ficaram chocadas quando virem você. Mais cedo, quando ela encontrou Mirai enquanto estava fora, ela quase não o reconheceu. Embora sua aparência geral não tivesse mudado muito, seu cabelo tinha ficado branco. Ele agora usava uma capa branca pura, e sua pele tinha se tornado mais pálida, embora ele ainda exalasse uma força e masculinidade inegáveis. Comparado a antes, todo seu comportamento se tornou ainda mais cativante. Foi somente quando ela se viu montando em Koku com ele que ela conseguiu desviar sua atenção da transformação dele. Ela estava ansiosa para ver as reações de Tsunade e Mikoto ao verem o novo visual de Mirai. Depois de se divertir, Mirai ativou Yomotsu Irazaka e retornou instantaneamente ao pátio. No momento em que Tsunade pôs os olhos nele, ela congelou, olhando incrédula. Mirai, o que aconteceu com você? Minha força vital ascendeu ao nível dos 6 caminhos, então meu corpo passou por algumas pequenas mudanças. O que você acha? Mirai abriu os braços com um sorriso brincalhão. Tsunade engoliu em seco inconscientemente. Droga, ele ficou ainda mais gostoso. Era para ela ser forçada a ter um relacionamento com Mirai, então por que parecia que ela era quem estava levando a melhor? Percebendo a reação dela, Conan riu. Tsunade, você está babando. Tsunade limpou a boca apressadamente, corando. Eu não sou.
Então, ela se forçou a desviar o olhar de Mirai e mudou de assunto sem jeito. Mirai, o que você quer dizer com o nível dos 6 caminhos? Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso. Um mortal acende a divindade, esse é o poder dos 6 caminhos.